Olá, esse é o canal História em Minutos. Você sabe qual o alimento mais consumido no Brasil colônia? E como era a alimentação no período do Brasil holandês? Nesse vídeo a gente te conta, então já se inscreve aí para nos dar uma força. Bora pro vídeo! A escassez de recursos, de produtos e de alimentos nos primeiros séculos de nossa história, certamente dificultou a diversidade nutricional disponível para a população. A colônia era usada principalmente para a plantação de cana-de-açúcar, por esse motivo não havia uma variedade alimentar satisfatória. A farinha de mandioca foi o alimento base durante os primeiros séculos da colonização do Brasil, era servida de diversas formas. Bolos, angus, sopas ou somente misturada com água. Também era acompanhamento do feijão e da carne, se houvesse, era tão comum, que os colonos se referiam a ela apenas como farinha, como se houvesse um tipo, somente. Apenas em algumas regiões do território, como em São Paulo e na região de Minas Gerais, é que esse alimento era preterido pela farinha de milho. O arroz, tão popular nos dias de hoje, apesar de existir referências a ele desde o século XVI, só se popularizou, de fato, no século XIX, por incentivo de Dom João VI, que queria alimentar o exército com arroz, juntamente com feijão. Um caso diferente aconteceu em Pernambuco, no período em que os holandeses tomaram a região. Esse período durou de 1630, estendendo-se até 1654, e trouxe significativas mudanças na região e na disponibilidade de mercadorias. O principal nome desse contexto é Maurício de Nassau, conde alemão contratado pelos holandeses para administrar a região. Ele foi responsável por inúmeras e significativas medidas, que marcaram e ajudaram a modernizar a cidade de Recife, escolhida por ele para ser a capital do território. Nassau permaneceu no cargo de 1637 até 1643, quando foi demitido de sua função e retornou à Europa. A alimentação no período em que Maurício de Nassau governou o chamado Brasil holandês, era consideravelmente rica, se comparada ao território português. Acontece que, nesse período, os suprimentos passaram a vir da Holanda, e estavam disponíveis até mesmo para a população rural. Alguns alimentos, como vinho, toucinho, manteiga e azeite, que antes eram raridades por aqui, passaram a fazer parte da culinária pernambucana. Além de alimentos como trigo, bacalhau, ervilhas e cevada. No entanto, essa situação atípica não perdurou, pois, uma vez que dependia-se das companhias de comércio holandesas para esse transporte, a disponibilidade e regularidade desses carregamentos era um problema, e o preço elevado era, certamente, o maior impeditivo para a manutenção desse contexto singular. Diante disso, Nassau passou a incentivar a plantação de itens para alimentação popular, já que Pernambuco, nesse período, era tomada por plantações de cana e pouco investia em plantação de outras culturas. Por isso, essa era uma capitania que possuía historicamente preços elevados. O fato é que, esse vislumbre de riqueza alimentar no período colonial brasileiro não durou muito, principalmente após a expulsão dos holandeses. Em 1654, a capitania voltou a sofrer da mesma escassez, que sofria outros territórios da colônia. Se gostou do conteúdo, então se inscreve no canal para nos ajudar a produzir mais conteúdo. Obrigado e até a próxima!